Olá, boa tarde. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um pacote de projetos relacionados com segurança e violência. Um deles prevê que os presos vão ter de pagar pelo uso da tornozeleira eletrônica. Levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostra que 40% dos que estão em celas hoje são presos provisórios, de menor periculosidade. Eles poderiam estar aguardando sentença em casa se o Estado tivesse tornozeleiras eletrônicas em número suficiente. O projeto aprovado pela comissão prevê que os custos com monitoramento eletrônico sejam pagos pelo próprio preso. Nada mais justo que esses presos que não são de alta periculosidade possam estar aguardando a sentença dentro dos seus domicílios. Só não o fazem porque, infelizmente, os estados, pela situação financeira, infelizmente, não tendo condições de arcar com esse custo, esses presos ficam, muitas vezes, detidos no sistema penitenciário. Outra proposta aprovada pelos senadores agrava as penas para os crimes cometidos em situação de tocaia, quando o agressor espera a vítima perto da residência dela, dentro de escolas ou nas proximidades. Penas mais duras também para torcedores ou torcidas organizadas que promoverem tumultos ou atos de vandalismo em estádios ou nas proximidades dele. De acordo com o texto aprovado pela comissão, a pena máxima passa de 2 para 4 anos, além de multa. A pena poderá ser aumentada em 1/3 se da violência resultar em morte ou lesão corporal grave. A proposta também estabelece que as torcidas que promoverem vandalismo poderão ser extintas judicialmente. Na realidade, é um novo marco na busca de poder estabelecer mecanismos de coerção para combater esses comportamentos, essa selvageria, essa situação que é absolutamente inaceitável. Outra proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça torna crime o incentivo à automutilação de crianças ou adolescentes. A pena prevista é de 6 meses até 6 anos de prisão. Eu quero lembrar que isso veio em decorrência de um aumento do número do uso das redes sociais para estimular o desafio dos grupos jovens e isso provocando, em alguns casos, até suicídios. A lei que define as regras para a segurança privada no país está fazendo 34 anos, época em que a guarda e transporte de dinheiro eram mais tranquilos, sem assaltos à caixa forte e explosões de caixas eletrônicos. A realidade mudou e o Congresso quer alterar a legislação. Só os bancos empregam 68 mil. Em todo o Brasil, são 600 mil vigilantes responsáveis pela segurança de patrimônio e transportes de valores. Profissionais sob risco constante, principalmente nos dias atuais, onde assaltos a agências e carros fortes fazem parte da violência urbana. A lei que rege a segurança privada no país é de 1983. O que o Senado está discutindo é uma mudança completa: o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. Regras mais rígidas para a contratação, criação e funcionamento de empresas do setor. Tudo sob a supervisão da Polícia Federal. Imaginar que um vigilante com 38 na cintura, enfrentando quadrilhas fortemente armadas, com fuzis, muitas vezes que chegam a 10, 12, 15 homens, que estão dispostos a matar, eu não consigo ver que essa é a política mais eficiente que a gente tem. Portanto, os bancos têm adotado uma política de uso de tecnologia, monitoramento remoto e muita aproximação com troca de informações com as forças de segurança. O projeto não traz nem o piso salarial, nem a jornada de trabalho dos vigilantes, que serão definidos em acordos coletivos. A atividade é considerada como essencial, o que limita o direito de greve, medida criticada pelo sindicato da categoria, que também está preocupado com a informalidade no setor. Para cada vigilante que atua na legalidade, nós encontramos 3 ou até 4, ou seja, mais de 2 milhões de pessoas atuam na ilegalidade, e nessa ilegalidade, onde o cidadão chega na sua porta, diz que vai vender
segurança e lhe obriga, de outras formas, a pagar por serviços que não são, na verdade, serviços confiáveis. Se o projeto fosse aprovado hoje, como veio da Câmara dos Deputados, bancos brasileiros e empresas estrangeiras teriam que se retirar do mercado de vigilância e transporte de valores. Mas essas proibições saíram num relatório feito aqui no Senado. Os senadores também estão preocupados com as exigências para o exercício da atividade de segurança privada, o que poderia inviabilizar as cooperativas de crédito, muitas sem estrutura para se adaptar às inovações do projeto de lei. Sob pena, senhor presidente, de nós liquidarmos um sistema de crédito importante, descentralizador e fundamental para um país continental como é o Brasil. É tão bom ver trabalhadores e empresários buscando esse bom acordo. Facilita a vida dos parlamentares, inclusive minha de relator. Você já imaginaram se eu tivesse aqui sendo relator de uma matéria que tivesse muito mais problema entre as partes? Eu estou vendo que quem está causando mais problemas somos nós, parlamentares, não são as partes. As partes já se entenderam. A medida provisória 785, que altera o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, foi prorrogada. A matéria terá mais 60 dias para ser votada no Congresso Nacional. A MP, editada pelo presidente Michel Temer no dia 6 de julho, está sendo analisada por uma comissão mista e depois ainda precisa ser votada nos plenários da Câmara e do Senado. A comissão mista, que analisa a medida provisória 785, promove audiência pública hoje, a partir das 14h30. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebeu nesta terça-feira uma comitiva de artistas em defesa da Amazônia. Eles colheram mais de 1,5 milhão de assinaturas pela internet, pedindo o fim do decreto que extinguiu a Reserva Nacional do Cobre, conhecida como RENCA. Os artistas pediram ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, que seja colocado em pauta, em regime de urgência, o projeto que revoga o decreto presidencial. A RENCA está localizada entre os estados do Amapá e do Pará e é uma área que desperta o interesse das mineradoras. Os artistas disseram que vão ter o apoio do presidente do Senado. Parece que ele foi bastante assertivo, ele se comprometeu em colocar em votação em regime de urgência e era isso que a gente queria, a revogação do decreto da extinção da RENCA. À noite, o plenário aprovou urgência para votar o projeto que susta o decreto do presidente Michel Temer de extinção da RENCA. E hoje, pela manhã, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebeu representantes da magistratura e defendeu o diálogo com o judiciário. O plenário promulgou uma resolução que livra trabalhadores do campo de cobranças retroativas do FUNRural, o Fundo de Assistência ao Produtor Rural. O projeto suspende a execução de uma lei considerada inconstitucional em 2011 pelo Supremo Tribunal Federal. O projeto vem corrigir uma situação de enorme injustiça para com os produtores rurais, pessoas físicas, os quais vinham sendo tributados duplamente. Entendendo, compreendendo a angústia de mais de 5 milhões de produtores rurais que estavam com um passivo de 17 bilhões de reais se esse ato aqui agora, hoje, feito por Vossa Excelência, não estivesse acontecendo. Extingue de uma vez por todas esse grande peso que estava pairando sobre os produtores rurais do nosso país, com a possibilidade de uma bitributação, por já pagarem a Previdência nas suas folhas de pagamento e pagarem novamente no faturamento. Os pequenos agricultores também devem ser beneficiados na hora de renegociar o crédito rural. O texto aprovado pelo plenário prevê que agricultores possam renegociar os empréstimos atrasados de forma mais ágil e diretamente com instituições financeiras que integram o Sistema Nacional de Crédito Rural. Vem estabelecer regras claras que garantem o direito à prorrogação das dívidas de crédito rural apenas quando sua atividade
atividade tem prejuízos decorrentes principalmente por fatores climáticos como seca, excesso de chuvas, granizo e geada. Não implica isso em nenhuma benesse a não ser aquilo de justiça que cabe aos milhares de agricultores brasileiros de todos os níveis que estão sustentando o Brasil com uma economia, com a locomotiva que é a produção da agropecuária. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.